Culturalmente. Lendas urbanas de terror, as 5 mais perturbadoras. 13 de abril de 2019, por Ciro Gianluigi Barbato, comentário. Lendas urbanas de terror. Histórias a meio caminho entre a fantasia e a verdade, entre a realidade e a ficção. Estas são as lendas do terror urbano. Histórias orais que graças ao boca a boca se tornam tão famosas que parecem reais. Uma característica peculiar desse tipo de história é seu conteúdo misterioso, às vezes macabro e perturbador. Ao lado das histórias elaboradas pelo folclore de cada país, outras foram adicionadas que no mundo da internet são conhecidas como creepypasta, assustadora, macabra, assustadora e o maço do verbo colar. Do imenso e sombrio mar de mistérios e horrores, escolhemos 7 lendas do terror urbano. Se você não é facilmente impressionável, arme-se com coragem e cabeça fria e, claro, apague a luz para criar um pouco de atmosfera antes de entrar na leitura. Lendas urbanas de terror. Os 7 mais famosos. Ilha das Bonecas. Perto da cidade do México, na delegação de Xochimilco, há um lugar chamado pelos habitantes de Isla de las Bonecas, a Ilha das Bonecas. Uma imensa floresta na qual, penduradas em árvores, galhos e vários arbustos, jazem bonecas. Ter criado este lugar assustador foi seu único habitante, Dom Julian Santana. Um dia, o homem encontrou o cadáver de uma menina e sua boneca nas margens de um rio. Para honrar a memória da pequena vítima, ele decidiu pendurar seu brinquedo em uma árvore, com a esperança de afugentar os espíritos malignos que infestavam a ilha. No entanto, Dom Julian foi atormentado por algumas visões, o que o levou a coletar milhares e milhares de bonecos que pendurou em toda a ilha até sua morte em 2001, quando se afogou no mesmo rio que a criança. A atividade incansável do homem deu vida a um lugar sombrio onde os turistas que o visitam são cercados por sorrisos e rostos deformados de bonecas penduradas, deterioradas, sem olhos e em posições não naturais. Aqueles que tiveram a coragem de passar a noite na ilha disseram ter ouvido não apenas vozes, mas também encontraram algumas bonecas movidas para outras posições. Que o espírito de Dom Julian continua a guardar o lugar e suas amadas bonecas? Ou devemos supor que eles têm uma vida autônoma? Kushiaskiona. Uma das lendas urbanas de terror mais perturbadoras vem do Japão, a de Kushiaskiona. Disse que há muitos anos vivia uma bela mulher, admirada e amada por muitos homens, esposa de um samurai. Este último, cego de ciúme e medo de que ela o traísse, uma noite rasgou a boca de orelha a orelha com sua katana. Depois de realizar o gesto terrível, ele a humilhou ainda mais, perguntando-lhe quem a acharia bonita depois que ela tivesse sido reduzida a esse estado. Kushiaskiona, ou a mulher com a boca dividida, nasceu. Logo circularam alguns rumores de que a mulher vagava pelas ruas à noite, coberta por uma máscara. Se um homem estivesse na frente dela, ela o pararia e perguntaria: "Você me acha bonita?" A mulher então mostrou à vítima seu rosto desfigurado, fazendo-lhe exatamente a mesma pergunta. O que aconteceu a seguir está envolto em mistério. Há quem diga que se o homem respondesse ou não, a mulher o assustava e depois desaparecia rindo histericamente, mas também há quem diga que em caso de resposta negativa a Kushiaski devorou sua vítima sem piedade. Mistério ou não, Kushiaskiona é uma das muitas figuras que assombram os pesadelos dos japoneses, mas não é certo que não possa acontecer com você também encontrar uma mulher coberta pelo véu e pronta para questioná-lo sobre sua suposta beleza. Tenha cuidado nesse caso e comece a correr o mais rápido que puder. Políbio. 1981, Oregon,
Estados Unidos. Em alguns fliperamas locais, está instalado o Gabinete Polybius, um videogame desenvolvido por uma misteriosa software house em Sinneslöschen, uma palavra alemã que pode ser traduzida como apagador de mentes. O jogo, que acaba sendo um clone de Space Invaders, consiste em dirigir uma nave espacial evitando entrar em contato com alguns objetos que saem de uma estrela localizada no centro da tela. Tudo isso acontece em um fundo preto construído com gráficos vetoriais, causa de muitos casos de epilepsia. O assunto fica mais estranho quando, a certa altura, alguns homens, com autorização do FBI, entravam regularmente nas arcadas e começavam a mexer nos parâmetros dos gabinetes Polybius através do menu do operador, ou todo aquele conjunto de configurações úteis para o funcionamento da máquina. E foi justamente a partir dessas visitas que a situação piorou. Quem jogou o Políbio desenvolveu transtornos como insônia, depressão e agressividade, além de atenção maníaca única e exclusivamente para aquele videogame. Como se não bastasse, ao ativar algumas configurações do menu do operador foi possível, durante as sessões de jogo, ver algumas mensagens subliminares aparecerem na tela. Além de rostos assustadores e deformados, era possível ler ordens surreais ao jogador: renda-se, obedeça, morra e mate-se. De repente, depois de um mês, os gabinetes de videogame desapareceram no ar. O mistério que paira em torno de Políbio é sem poucas dúvidas. A história foi negada por muitos. Quando uma jogabilidade do jogo foi lançada na internet, esta foi definida como uma simples reconstrução feita por um fã. Mas não há dúvida de que essa história pode ser elevada como um exemplo de como alguns indivíduos precisam de muito pouco para fazer lavagem cerebral nos homens a ponto de reduzi-los ao status de fantoches a serem manipulados à vontade. ST 2530602. Lendas urbanas de terror. O fantasma da Azurrina. Em Monte Belo de Torriana, perto da cidade de Rimini, existe um castelo que deu vida a uma famosa lenda medieval, a do fantasma de Azurrina. Em 1370, o senhor feudal Luxione de Monte Belo teve uma filha a quem chamou de Guendalina. O infortúnio da criança foi nascer albina, tendo cabelos brancos. Para evitar que ela fosse acusada de ser uma bruxa, sua mãe tingia o cabelo de preto diariamente. O cabelo, no entanto, dificilmente retinha os pigmentos que facilmente pairavam no ar e por isso o cabelo assumiu a mesma cor dos olhos da criança, azul. A partir desse momento, Guendalina ficou conhecida por todos com o apelido de Azurrina. Seu pai decidiu que ela fosse vigiada por 2 guardas, para que ela não saísse de casa e se tornasse objeto da ira da superstição popular. No entanto, no dia do solstício de verão de 1375, Azurrina estava brincando com uma bola no castelo de Monte Belo, enquanto a tempestade estava furiosa lá fora. A bola cai na geladeira subterrânea e a menina desceu a escada para ir buscá-la, mas a certa altura os guardas que aguardavam ouviram um grito vindo daquele lugar. O desconcertante foi que o corpo de Azurrina não foi encontrado. A história, cujo único testemunho parece ser representado por uma história transcrita por um pároco da região por volta de 1600, tornou-se popular novamente no século XX. O castelo de Monte Belo foi de fato aberto aos turistas em 1990 e durante a noite alguns visitantes declararam ter ouvido a voz e o riso de uma garotinha. Quando isso aconteceu, era 21 de junho. Isso levou pesquisadores paranormais, entre 1995 e 2005, a gravar os sons dentro do castelo com certos equipamentos. A partir das gravações feitas, as vozes humanas podem realmente ser reconhecidas,
mas também há quem pense que na verdade são sons relacionados a fenômenos atmosféricos. De qualquer forma, a lenda do fantasma de Azurrina, que vagueia pelos quartos do castelo de Montebello, fascina e perturba ao mesmo tempo. Enseada da Vela. A internet, como já dissemos, representa um refúgio feliz para lendas envoltas em mistério reunidas sob o rótulo das mais famosas creepypastas. Navegando pelos meandros da rede digital, não é difícil se deparar com histórias que beiram o ambíguo, como em uma das lendas urbanas de terror mais famosas da web. Dentro de uma discussão nascida no Reddit, alguns usuários discutem um programa infantil exibido nos anos 70 em Candle Cove. De acordo com o que se pode ler, a trama gira em torno de uma garotinha que se torna amiga de alguns piratas, estes últimos retratados como bonecos de pano. Um deles em particular, Percy, havia sido montado juntando pedaços de bonecos velhos e estava tão mal feito que parecia realista. A certa altura, um dos usuários, que se assina como Skishali003, afirma que, quando criança, teve um pesadelo em relação a Candle Cove, no qual os fantoches do programa olhavam para ele e gritavam sem parar. Imediatamente, no entanto, ele é negado por outro, Kevin Hart, que afirma que, na realidade, seu pesadelo corresponde a um episódio do programa que realmente foi ao ar. A história termina de uma forma inesperada. Sky Cheio diz que visitou sua mãe no hospital e, perguntando se ela se lembrava de Candle Cove, ela fica surpresa que seu filho ainda se lembre do que não era um programa de televisão real. Na verdade, a mãe diz que quando seu filho lhe disse "eu vou ver Candle Cove", ele não fez nada além de ligar a televisão em um canal que transmitia apenas um canal estático e ficou lá olhando para ele por 30 minutos. O Clube 27. A expressão "o Clube 27" refere-se a uma triste coincidência bem enraizada no mundo da música e lendas musicais urbanas, a morte de cantores e artistas conhecidos aos 27 anos. O primeiro membro oficial desse círculo foi Robert Johnson, um importante expoente do Delta Blues, que morreu de pneumonia em 1938. Em 1969 foi a vez de Brian Jones, fundador dos Rolling Stones, que morreu, segundo uma versão sobre a qual pairam muitas dúvidas, se jogando em um rio depois de tomar uma mistura de álcool e drogas. Um ano depois foi a vez de Jimi Hendrix e Janis Joplin, enquanto em 1971 foi de Morrison, líder do The Doors, que morreu. Jean-Michel Basquiat então se juntou ao clube por overdose em 1988 e Kurt Cobain em 1994 por suicídio. Após sua morte, o termo Clube 27 foi cunhado pela imprensa em até as recentes mortes de Amy Winehouse em 2011 e do dançarino Kim Jong-un em 2017. Existem muitos mistérios em torno do Clube 27. Há quem afirme que as mortes estão todas relacionadas entre si e que fazem parte de um projeto desenvolvido pelos andares superiores ou para se livrar de pessoas consideradas inconvenientes, assim como há quem afirme que por causa de seu estilo de vida desregulado esses artistas já tinham um compromisso na agenda com a morte. Seja qual for a verdade, não há dúvida de que às vezes as coincidências da vida podem ser realmente perturbadoras. Domingo Glome. Rei Seres, também conhecido como Rudolf Spitzer, foi um compositor húngaro que fez sucesso internacional graças à música Gloomy Sunday, na qual gira uma das mais famosas lendas urbanas de terror. Também conhecida como a canção do suicídio húngaro, Gloomy Sunday foi escrita e composta por Seres em 1935. Parece que ele se inspirou depois de ser deixado pela garota, que o repreendeu por sua instabilidade econômica. Seres, no entanto, encontrou uma editora que publicou a música e finalmente teve o tão esperado sucesso. No entanto, a música,
também traduzida e cantada por Billie Holiday e Nila Pizzi, tornou-se conhecida por sua fama sinistra. De fato, disse que a melodia triste e sombria induziu a pessoa que a ouviu ao suicídio e desde 1936 vários casos foram registrados. Entre os muitos estão o de uma jovem berlinense que se enforcou completa com a partitura da música que foi encontrada a seus pés e a de uma inglesa que ingeriu uma grande dose de barbitúricos enquanto a melodia estava sendo tocada. Ironicamente, o próprio Seres cometeu suicídio em 11 de janeiro de 1968, pulando da janela de seu apartamento em Budapeste,